Podem sentar. Vamos cantar essa canção da página 11. Essa canção chamada Amor Sem Fim. Quem tiver o inário, quem não tiver o inário, não recebeu e quiser, levante a mão. Eles vão até você. Vamos cantar essa canção. Oh Jesus, com a fé. Teu amor, Jesus, que a nenhum outro amor eu posso comparar. É que faz a minha alma te glorificar Quando já não tenho força, quando já não tenho forças para caminhar. Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar, me guardando, me livrando, me fazendo amar. Eu não vivo, Jesus, sem teu amor. Novamente, quero teu amor. Quero teu amor Para entender que as flores nunca vão nascer. Cante para Deus. Sem que exista uma semente para oferecer Sua própria vida, sua própria vida em troca por amor. por amor. Quero teu amor. Quero teu amor para ver além do que meus olhos possam ver. Que a resposta sempre chega no amanhecer. E a noite nos prepara para receber teu amor. teu amor, Jesus, que a nenhum outro amor eu posso comparar. É que faz a minha alma te glorificar Quando já não tenho força quando já não tenho força para caminhar. Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar, me guardando, me livrando, me fazendo amar. Eu não vivo, Jesus, sem Teu amor. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 15, capítulo 17. É sempre importante nós estamos sempre orientando nas reuniões que o momento mais importante da reunião é quando nós transmitimos a palavra de Deus. Ontem eu orientava os vários pastores da igreja do Novo Nascimento lá de Moçambique, os pastores de Beira, como agora os outros pastores da província de Nampula, e eles estão iniciando o ministério como pastores. E eu falava com eles ontem que o povo africano tem um dom, né? É um dom que Deus deu a eles, extraordinário, para cantar e também dançar. Parece que lá todo mundo nasce bailarino, né? O negócio é. Então, normalmente as reuniões na África canta-se, sei lá, uma hora e meia, canta e dança.
E às vezes na hora da pregação, as pessoas às vezes estão tão cansadas que elas não absorvem o que se prega. E eu dizia para eles, eu já preguei em umas 50 igrejas aí em Moçambique, nas vezes que estive aí, pelo menos umas 50, e era convidado para pregar, e muitas das vezes na hora da pregação as pessoas às vezes estavam tão cansadas que já dançaram tanto, cantaram tanto, que quando chegava a hora da pregação eles tinham que fazer um esforço muito grande para absorver. Eu disse, não vá por esse caminho. A igreja do Novo Nascimento lá, as pessoas cantam também, evidentemente. Cantar é importante, o povo também dança, o povo africano, né, está dentro deles, mas eu oriento o pastor para dar um equilíbrio, porque o momento mais importante é quando se transmite. O que se sustenta não é as músicas. O louvor é importante, cantar é importante, tudo isso é importante, mas o que sustenta é a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação, venceu o diabo no deserto, quando foi tentado pelo diabo, usando o poder da palavra de Deus. Jesus disse que as lutas, as adversidades vêm contra aqueles que ouvem e praticam, e contra aqueles que ouvem e não praticam. E deixou claro que quem ouve e pratica é que está sustentado, é que tem condições de prevalecer diante das lutas, das adversidades que o mundo apresenta. Então, se você quer ser abençoado, você tem que absorver com humildade, com o coração aberto. Não é só entrar aqui nos ouvidos, vai para a mente e fica lá, porque se ficar apenas na mente, depois vai se perder, não vai produzir fruto. A palavra de Deus tem que produzir fé, e ela tem que produzir fruto. Ela só vai produzir fruto se ela for alcançar o Espírito, se ela encontrar a boa terra. A boa terra quer dizer um coração aberto. Ela vai produzir fruto de 30, 60, 100 por um. É muito importante, e é o que a gente vai orientar hoje e depois orar. Muito importante entender que há uma diferença extrema entre o cristão estar dentro da igreja, vindo à igreja, e ele está construindo uma vida com Deus. Eu estou construindo uma vida com Deus. E há uma diferença entre simplesmente ir na igreja e não construir nada. Tem gente que frequenta igrejas há 10, 20, 30, 40 anos, nunca construíram nada com Deus, nada. São pessoas que estão como se há anos e anos correndo atrás do vento. Toda a ida à igreja às vezes está sendo inútil, está sendo em vão, ou talvez só sirva para que no dia do juízo Deus possa dizer: eu lhe dei muitas chances e você não aproveitou. Porque é preciso construir. Para construir uma vida com Deus, tem que abrir o coração, tem que querer, tem que ter objetivos, tem que ouvir a verdade e colocar essa verdade em prática. Então, ora, Deus, o que Ele fez? Ele criou Adão do pó da terra. Da costela de Adão Ele criou a mulher, Ele criou Eva. Ele os colocou no melhor lugar, onde havia tudo perfeito. A presença de Deus, a comunhão com Deus era constante.
Eles tinham tudo até a hora que deram ouvido ao diabo. A mulher deu ouvido ao diabo e o homem seguiu a ideia da mulher. E entrou o pecado. Quando entrou o pecado, desgraçou tudo. E o pecado foi se multiplicando, até que Deus resolveu destruir tudo. Eu tenho que destruir e começar tudo de novo. Foi quando ele encontrou Noé, o homem fiel a Deus, temente a Deus, um homem de Deus. E por justiça ele disse para Noé: eu vou estabelecer da seguinte forma, eu vou dar um prazo de 120 anos para esse mundo. Quem se arrepender entra na arca, será salvo. Quem não se arrepender não entra. As pessoas não quiseram. Apenas Noé e as pessoas da sua família puderam entrar na arca porque creram, porque estavam voltados para Deus. Veio o dilúvio, destruiu tudo, acabou com tudo, não sobrou ninguém a não ser Noé e a sua família. Quando Noé desceu da arca, o que Deus fez? Deus o chamou para fazer uma aliança. Aliança quer dizer pacto, ou concerto, ou compromisso. Fez uma aliança com Noé dizendo: eu nunca mais vou destruir a terra com água. Esse mundo nunca mais será destruído com água, um dilúvio com água. Vai ser destruído com fogo, não destruído com água. Vai ser destruído com fogo, não com água. A água não será mais usada para isso, porque Deus fez uma aliança com Noé. Eu vou colocar nas nuvens o meu arco. É o que a gente vê em determinadas épocas do ano, quando a gente vê o arco-íris no céu. Aquele arco-íris ele serviu como um sinal. Eu vou colocar o meu arco entre as nuvens como um sinal de que eu fiz uma aliança com você e nunca mais vou destruir a terra com água. E esse arco-íris é visto, né? E aquilo é um sinal de que Deus fez uma aliança com Noé e não vai destruir mais a terra com água. Abençoou Noé. Noé viveu, passou a sua vida. Chegou uma hora que Deus chamou Abraão, porque ele escolhia pessoas, como também por várias vezes ele fez aliança com o povo de Israel, mas até que se fizesse alianças com Israel, com o povo, a nação, Deus escolhia pessoas para fazer aliança. E ele chamou Abraão. Num dia ele chamou Abraão para uma aliança, que diz assim, vamos ler aqui, Gênesis 17. Quando atingiu Abrão, ainda era chamado Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, tenha comunhão comigo e me seja fiel. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti
e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a ti e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, por toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? Então, olhe para mim, por favor. Deus, o que fez? Ele chamou pessoas para estabelecer uma aliança. Eu quero fazer com você um pacto. Aliança, concerto é a mesma coisa. Todas as vezes que Deus estabeleceu com alguém, ou com o povo de Israel, uma aliança, nessas alianças, havia umas promessas de Deus. Eu serei o teu Deus, eu serei contigo, eu vou te abençoar, eu vou abençoar os teus descendentes. Para Abraão, ele prometeu: você será pai de numerosas nações. Eu vou abençoar você, eu vou abençoar os teus descendentes, eu darei para vocês a terra em possessão. Ele fez inúmeras promessas a Abraão. Por outro lado, Abraão, como todas as outras pessoas, tinham que fazer a parte delas nessa aliança. Tinha que haver fé, tinha que haver obediência. Aquelas promessas que Deus fez, elas só iriam se cumprir. Deus só iria cumprir a parte dele quando aquelas pessoas cumprissem a parte delas. Aquelas alianças só teriam valor se de fato aquela pessoa ou aquele povo andasse com obediência e fé diante de Deus. Deus fez as suas promessas a Abraão e ele cumpriu as suas promessas. Abraão viveu 175 anos. Quando Deus se manifestou para ele, ele tinha 75. Se fosse alguém que vivesse 80, era como se tivesse mais ou menos com uns 30 e poucos anos. Deus se manifestou para ele. Ele não tinha filhos, a sua mulher era estéril. Os anos foram se passando, até que Abraão chegou à idade de 100 anos. Mas ele vinha andando dentro de uma obediência, de uma fidelidade, de uma fé para com Deus. Deus cumpriu a sua palavra. A idade dele e a idade da mulher não foi empecilho para que Deus cumprisse. Ela, além de uma mulher idosa, 90 anos, ela era estéril. Deus operou um milagre, Deus fez um milagre. Deus foi cumprindo a parte dele com Abraão, ele foi abençoando. Nasceu Isaac, Isaac cresceu. O que Deus fez? Gênesis 26, para a gente chegar onde o Espírito Santo quer e a gente chegue. Gênesis 26. Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, foi viver a sua vida, foi crescendo, foi lutando pela sua vida, até que Deus o chamou para uma aliança também. E diz assim: sobrevindo fome à terra, houve uma fome no mundo inteiro. Além da primeira, a vida, além daquela primeira que aconteceu nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela
e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olhe para mim, por favor. Então, houve uma fome no mundo inteiro. Isaac raciocinou, como às vezes as pessoas fazem, não significa que vai dar certo. Ele pensou: eu vou para um lugar desenvolvido, eu vou para o Egito, porque era uma nação desenvolvida, modernizada naquela época. É como se dissesse: eu vou lá para os Estados Unidos, que lá é desenvolvido, enfim. E quando ele pensou em ir para o Egito, Deus apareceu para ele e disse: não vá para o Egito, fica na terra que eu te disser, porque o que abençoa acima de tudo é a pessoa estar dentro da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. Não esqueça disso. O que abençoa acima de tudo é a pessoa estar dentro da vontade de Deus. Isaac pensou: vou para o Egito. Deus falou: não vai, fica no lugar que eu te disser, porque eu serei contigo, eu vou te abençoar. Se você obedecer a minha palavra, como obedeceu Abraão teu pai, eu vou te abençoar também. E fez com que Isaac lembrasse do seu pai, da vida do seu pai. Isaac, então, lembrando da vida de Abraão, de fato ele foi muito abençoado. Deus cumpriu na vida do meu pai tudo o que havia prometido. Por quê? Porque Abraão teu pai obedeceu a minha palavra, os meus estatutos, e eu fui com ele, eu o abençoei. Se você me obedecer a minha palavra, os meus mandamentos, eu serei contigo e te abençoarei. O que fez Isaac? Aceitou aquilo de coração, aceitou o que Deus propôs para ele. O que Deus propôs? Uma aliança, um compromisso, um pacto. Você obedece a minha palavra, segue os meus mandamentos, viva uma vida de fé, de obediência, eu serei contigo e te abençoarei, e vou abençoar os teus descendentes, e vou cumprir na tua vida o que eu prometi, assim como abençoei o teu pai. Então não foi difícil, era só Isaac lembrar da vida do seu pai Abraão, e ele já teve provas de que funciona, e funciona muito bem, viver dentro de uma obediência e de uma fé para com Deus. Isaac ficou lá, a história a maioria conhece. Ele ficou num lugar pequenininho, onde não havia perspectiva nenhuma de acontecer nada. O lugar era pequeno, ninguém conseguia prosperar naquele lugar, ninguém conseguia crescer naquele lugar, nem os habitantes daquele lugar conseguiam prosperar. Mas Isaac ficou, e ficou disposto a seguir o que Deus falou. Eu vou obedecer a esse Deus, eu vou seguir a sua palavra, os seus mandamentos. Ele ficou. O que houve com ele? A Bíblia diz que ele foi muito abençoado. Ele ficou naquele lugar, ele foi fazer um trabalho muito simples, ele semeou na terra, ele foi fazer um trabalho de lavrador, enfim, foi plantar na terra, porque Deus o abençoava
as suas sementes produziram 4 vezes mais. Ele cresceu, prosperou, a vida dele, ele se tornou inclusive riquíssimo, riquíssimo. Tudo quanto Isaac fazia era abençoado, tinha a bênção de Deus, acompanhava a bênção de Deus. Isaac teve uma vida abençoada. Sua mulher era estéril, e Deus havia prometido abençoar os descendentes de Abraão e abençoar os descendentes de Isaac. Como é que vai abençoar os descendentes dele se ele não tinha filhos? A sua mulher era estéril. O que fez Isaac, diz a Bíblia? Vamos ler aqui. Isaac clamou a Deus. Gênesis 26, não, 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e as suas orações, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olhe para mim, Isaac orou por 20 anos, 20 anos orando pelo mesmo objetivo, que a mulher pudesse ter um filho. O que Deus fez? Ouviu a sua oração, o abençoou, e eles foram abençoados. Deus fez alianças com Jacó, Deus fez aliança com Israel, Deus fez alianças até que veio Jesus. Jesus derramou o sangue, e através do sangue derramado na cruz, constituiu-se a mais importante de todas as alianças, mais importante de todas as alianças. Isso não significa que a aliança que Deus fez com Abraão foi desfeita com Isaac, com Jacó. Não foi desfeita. Tudo, inclusive, que Deus prometeu a Abraão, os verdadeiros seguidores de Jesus têm direito ao que Deus prometeu a Abraão, porque através da fé em Jesus nós nos tornamos espiritualmente descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Não precisa ser judeu, ou não precisa nascer lá em Israel para dizer: eu tenho direito ao que Deus prometeu a Abraão. Não, a fé em Jesus nos coloca na condição de espiritualmente filhos de Abraão. O que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes, nós temos direito de receber. No entanto, muitos cristãos, muitas pessoas nos nossos dias, às vezes porque alguns, para agradar as pessoas, eles pregam um evangelho, o que eles dizem, que eles chamam de um evangelho light. Não existe evangelho light, mas ele diz: não, a gente prega um evangelho light. É um evangelho que dá a entender que porque Jesus morreu, através do sangue dele constituiu-se a mais importante de todas as alianças. Então, o que Jesus fez foi mais importante do que todas as alianças. Então agora eu não preciso ter, ou não preciso viver uma vida de obediência a Deus, e eu vou ter direito a tudo que Deus prometeu, porque Jesus morreu por mim. E isso não funciona assim. Isso não funciona. Através do sangue de Jesus constituiu-se
a mais importante de todas as alianças. Então nós temos com Deus uma aliança através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus constituiu a mais importante de todas as alianças. Mas isso não significa que, se eu não estiver compromissado com Deus, Deus vai estar compromissado comigo porque Jesus morreu por mim. Não é nada disso. Se eu quero que Deus cumpra as suas promessas na minha vida, quem quer que Deus cumpra as suas promessas na vida, precisa viver também compromissado com Deus. E essa é a questão, e esta é a pergunta: a que ponto você está comprometido, compromissado com Deus? A que ponto? A que ponto você está compromissado com Deus? Porque é muito importante dizer e lembrar que frequentar igrejas muita gente faz. Ser frequentador de igreja muitas pessoas são, mas muitas pessoas simplesmente frequentam a igreja. Se você perguntar para elas: você tem vivido de uma maneira compromissada com Deus? Você tem vivido dentro de uma obediência e de uma vida compromissada com Deus? Quer dizer, há um compromisso, há um comprometimento verdadeiro, total entre você e Deus? Nem sempre acontece. Existem pessoas que o que elas fazem no máximo é assistir uma reunião, mas a maneira pela qual elas vivem o seu dia a dia mostra que às vezes o compromisso delas com Deus é muito pequeno, é insignificante. Existem pessoas que nem compromisso com Deus têm, nem comprometimento com Deus elas têm, elas estão simplesmente frequentando a igreja. Isso não é suficiente para que Deus fique na responsabilidade de cumprir na vida daquela pessoa as suas promessas. Isso não. É preciso, se a pessoa diz: eu quero que Deus abençoe a minha vida, e abençoe em todos os sentidos, e abençoe conforme está prometido. Eu quero que Deus abençoe a minha vida. É preciso que a pessoa esteja compromissada com Deus, vivendo dentro de uma obediência. Não é o que eu quero, não é como eu penso, não é como eu acho, não é como diz o mundo, não é como diz lá fora, não é como diz a minha cabeça. Não, o compromisso com Deus significa compromisso com Deus. Como é que Deus quer que vivamos? A palavra dele diz como a gente tem que viver. Então nós temos que nos enquadrar no que diz a palavra dele. O que a palavra dele diz que não devemos fazer, então não devemos fazer. O que a palavra dele diz que devemos abandonar, nós temos que abandonar. O que a palavra dele diz que nós temos que praticar, nós temos que praticar. O que a palavra dele diz que devemos fazer, nós devemos fazer. Só vai fazer isso, só vai viver dessa forma, primeiramente, quem crê, quem tem fé obediente. Fé obediente ou obediência de fé é a mesma coisa. Só quem tem obediência de fé. O que é obediência de fé? É uma obediência que você presta porque você crê. Você crê de tal maneira no que Deus falou que essa fé leva você a uma obediência. Era o que Abraão vivia.
A Bíblia fala que Abraão viveu uma obediência de fé. O que Deus falava, ele fazia. Ele não discutia, ele não questionava, ele não reclamava, o que Deus fazia, mandava, ele fazia. Até no dia, inclusive, que Deus falou: pega o teu filho, o único filho o filho que você ama, e você vai sacrificá-lo para mim. Você vai levá-lo para ser sacrificado. Abraão, o que fez? Não discutiu, não questionou. Ele amava o seu filho, claro que amava. Mas o que ele fez? Ele disse: eu vou dar uma conversinha lá com Sara, para ver o que Sara acha, ou eu vou falar com os meus empregados para ver a opinião deles. Não, Abraão não fez nada disso. Abraão não perguntou nem sequer a Sara, porque quando Deus fala com a gente tem que perguntar mais nada para ninguém. Deus falou, eu não tenho que perguntar mais nada para ninguém. Ele falou com Abraão: eu quero o teu filho, então você vai levar o teu filho para sacrificar. O que fez Abraão? Pegou o seu filho e foi. Andou 3 dias, teve todo o tempo para desistir, para voltar atrás. Andou 3 dias com Isaac, e não deixou que o sentimento de pai dominasse. Não, ele amava o filho, mas Deus está acima de tudo. Ele não ficou chorando junto com Isaac, e chorando, não. Pelo contrário, ele ainda pegou a lenha e colocou nas costas de Isaac. Falou: você vai levar a lenha. Isaac, próximo do sacrifício, perguntou: eu vejo o cutelo, eu vejo a lenha, mas aonde está o animal para ser sacrificado? O que Abraão fez? Deus proverá para si. Deus proverá. Abraão cria em algo que nunca havia acontecido. Nunca havia acontecido uma ressurreição. A Bíblia fala que Abraão foi determinado a sacrificar o seu filho, porque a sua fé era tão pura que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Dentro dele é o seguinte: eu vou matar o meu filho, mas eu tenho certeza que Deus pode ressuscitá-lo, trazê-lo de volta à vida no momento final, porque Deus nunca requereu sacrifício humano. Ele disse: não precisa, porque eu sei que você temes a mim. E providenciou, e surgiu diante de Abraão um animal para ser sacrificado. O que houve com Abraão? Fé, obediência de fé. Por quê? Compromissado com Deus. Então existem muitos cristãos, muitas pessoas que, se nós perguntarmos: você quer que Deus abençoe a sua vida? Que tipo de vida você quer ter? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer a presença de Deus? Você quer a proteção de Deus? Você quer que Deus lhe responda? Você quer que Deus lhe abençoe? Você quer que Deus cumpra na sua vida as promessas que Ele fez? Você quer ser abençoado na sua vida? Evidentemente que todo mundo diz: claro que eu quero. Todo mundo quer a parte que Deus tem que fazer, mas nem sempre as pessoas querem fazer a parte que cabe a elas fazer. Elas querem apenas a parte delas. Elas querem receber o que Deus tem, e a coisa não funciona assim. Por isso que existem cristãos que, com toda a palavra, toda a oração, todo o ensinamento, muitas das vezes continuam fracos espiritualmente, são fracos espiritualmente, não crescem espiritualmente, não engordam espiritualmente, não avançam espiritualmente,
não têm maiores experiências com Deus, não são abençoados em suas vidas como deveriam, como poderiam. Por quê? Porque tem muita gente apenas querendo que Deus cumpra a parte deles em suas vidas, mas eles não querem cumprir a parte deles com Deus. E alguns, porque alguns enganadores, bajuladores pregam assim, e outros porque não querem mesmo a verdade. Eles pensam assim: Jesus morreu por mim, derramou sangue por mim. De fato ele morreu, derramou sangue, então eu tenho uma aliança com Deus através de Jesus. Eu não preciso fazer nada, porque Jesus fez tudo. Eu não preciso entrar com parte nenhuma, porque Jesus já entrou com toda a parte dele. E como é que eles vivem? Eles vivem às vezes uma vida sem nenhum comprometimento com Deus, nenhum, ou quase nenhum. O comprometimento com Deus é mínimo. Então, na hora de receber, de conquistar, de ver se cumprir as promessas de Deus em suas vidas, eles não veem, e ficam muitas das vezes até reclamando: por que Deus não cumpre, por que Deus não abençoa, por que Deus não faz? Porque aliança, pacto, compromisso depende de que ambas as partes façam o que tem que fazer. Qual é a nossa parte? Obedecer. Qual é a nossa parte? Crer. Qual é a nossa parte? É a parte que cabia a Abraão, é a parte que cabia a Isaac, é a parte que cabia a todas as demais pessoas que se aliaram com Deus. O fato de Jesus ter morrido e derramado sangue por nós não significa que agora eu apareço na igreja, vou lá quando eu quero, vou lá quando eu acho, vou lá quando dá, vou lá quando não tem muita coisa mais interessante, ou então eu até vou lá, escuto o pastor pregar, oro, faço minhas orações, recebo orações, entrego lá a minha oferta, devolvo meu dízimo, depois eu vou embora. Eu continuo vivendo a minha vida como eu acho, como eu penso, como eu quero, como eu gosto, como eu desejo, e Deus vai ter que fazer tudo por mim, porque Jesus morreu por mim. Essa é uma grande mentira, não tem nada a ver, absolutamente. Deus precisa ver que cada um de fato vive uma vida comprometida com Ele. Isso não tem nada a ver com fanatismo. Ele precisa ver que nós agora nos procedemos segundo a palavra dele, segundo a vontade dele. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos objetivos, a nossa maneira de viver é um tipo de vida de alguém que está comprometido com Deus. E ele, não esqueça, ele observa os detalhes. Ele vê os detalhes, nas coisas mínimas, nos detalhes da nossa vida. Deus vê se nós estamos comprometidos ou compromissados com Ele. Quando o cristão está compromissado com Deus, ele não é perfeito, mas ele vive uma vida de obediência, de fé, uma vida compromissada com Deus. Ele tem condições, não é de exigir, e ninguém pode exigir nada de Deus, mas ele tem condições de dizer: Deus, me abençoa, me abençoa. Ele vai perseverar na sua oração, ele vai dizer: me abençoa, cumpra a sua palavra na minha vida, cumpra as suas promessas. Deus vai abençoar. Você veja o caso de Isaac. A mulher dele era estéril. Deus havia prometido abençoar os descendentes dele,
abençoar os descendentes de Abraão e abençoar os descendentes de Isaac, e abençoar Isaac, a mulher não podia ter filhos, e Deus permitiu aquilo. A mulher de Isaac, Rebeca, era estéril, tal como Sara foi estéril. Mas Isaac, pela fé, ele buscou um milagre. E aquele cumprimento daquela promessa se deu de um modo sobrenatural, porque as promessas de Deus, a conquista das promessas de Deus, elas se dão de um modo sobrenatural. E então Deus foi, pôs as mãos, e a mulher de Isaac pôde conceber, nasceu lá os filhos, inclusive gêmeos. Aí nasceram Esaú e Jacó. Esaú houve uma disputa mesmo no ventre, e a Bíblia mostra isso. A Bíblia diz que Jacó, ele segurou no calcanhar de Esaú. Houve uma luta, como se um quisesse nascer à frente do outro, mas Esaú nasceu primeiro e Jacó veio em segundo. Esaú tinha o direito da bênção da primogenitura, porque nasceu primeiro. Ele tinha direito à herança dobrada na família. Ele tinha direito de liderar o culto na família. Era uma bênção muito grande. Mas Esaú, o que ele fez? Ele desprezou a bênção de Deus. Ele desprezou. E Jacó queria a bênção de Deus, e Esaú desprezou, e ficou marcado na Bíblia como alguém que desprezou a bênção de Deus. E hoje existem os muitos Esaús da vida dentro de muitas igrejas, porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não obedece, ela está desprezando uma vida abençoada. É como se ela dissesse para Deus: não, eu quero continuar numa vida amaldiçoada, porque a obediência traz as bênçãos, a desobediência traz as maldições. É uma escolha. Então, quando o Espírito Santo diz: vá reto, a palavra de Deus diz: vá reto, e a pessoa diz: não vou reto não, eu vou na igreja, não estou nem aí, tá, o pastor prega, não quero nem saber, eu vou por aqui de lado. É como se ela estivesse fazendo a mesma coisa que fez Esaú. Eu não quero uma vida abençoada, eu quero continuar sendo amaldiçoado na minha vida. Mas eu venho na igreja, como é que eu vou continuar sendo amaldiçoado? Viva na desobediência para você ver se a igreja vai impedir as maldições na sua vida. Viva na desobediência para você ver se alguém vai impedir as maldições. Não vai impedir as maldições. O templo não protege nação iníqua, está escrito isso. Então existem pessoas dentro de igrejas que elas continuam seguindo na linha da maldição. Não adianta. E por quê? Porque alguém amaldiçoou? Não, porque simplesmente elas não obedecem à palavra de Deus. A palavra de Deus diz para ir numa direção, elas vão em outra direção. Então elas estão vivendo na direção das maldições. Agora, quando ouvimos a palavra de Deus, abrimos o coração e decidimos: eu vou obedecer, eu creio e por isso eu vou obedecer. Então nós caminhamos para a bênção. É como se nós estivéssemos dizendo: eu quero as bênçãos. Quer uma vida abençoada? Quero. Quem não quer? Quem não quer ter dentro de si a certeza: eu sou contigo. Deus disse para Isaac: eu serei contigo. Quem não quer que Deus seja consigo? Mas para isso eu tenho que obedecer a esse Deus. Ou você pensa que Deus é com todo mundo? Ou você pensa que porque a pessoa frequenta a igreja A ou B ou C, porque ela frequenta a igreja, você pensa que Deus é com ela? Nada disso. Deus é com aqueles que são com Ele. Deus é com aqueles que lhe obedecem. Deus é com aqueles que andam segundo a sua palavra. Não adianta dizer que Deus é com a pessoa.
porque ela simplesmente frequenta a igreja. Não é nada disso. Ele disse para Isaac: eu serei contigo. Se você me obedecer assim, assim, eu serei contigo. Quem não quer ter dentro de si a certeza: oh, Deus é comigo, Deus é comigo. Quem não quer a proteção de Deus? Quem não quer ter a proteção de Deus de tal maneira que o diabo, os demônios olham para a pessoa e dizem: lá eu não posso tocar, naquela ali eu não posso tocar, porque a Bíblia diz que o diabo não pode tocar naqueles que pertencem a Deus. Não adianta. Quem é que não quer orar e ver suas orações sendo atendidas? Quem é que não quer ver a sua casa, a sua família, o seu lar tendo a bênção de Deus? Quem é que quer ver o seu lar debaixo de maldições, demônios, perturbações, vício, opressão, uma desgraça total? Quem é que não quer ter uma vida abençoada, uma casa de paz, uma casa na bênção de Deus? Quem é que não quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado, né? Claro que quer. Mas para Deus abençoar, é preciso que se esteja compromissado com Ele, simplesmente com Ele. Tem gente que se compromete com muita coisa, menos com Deus. Então Deus não tem obrigação. Esses, entre aspas, pastores que vêm com esse evangelho mentiroso, que se chama de light. Não, lá a gente prega um evangelho light, que diz assim: não, Jesus morreu por todos, aconteça o que acontecer, Jesus já fez tudo por nós, Deus vai nos abençoar em tudo, amém? Vira para o seu irmão ao seu lado, um negócio chato aquele, né? Vira para o seu irmão ao seu lado e diga: Jesus vai não sei o que. Vira para o seu irmão ao seu lado, Jesus é um negócio chato danado, né? Mas é tudo besteira, não produz nada. Porque se a pessoa, ainda que diga: agora eu só creio em Jesus, se ela não se comprometer com Deus a viver uma vida de obediência e de fé, tampouco ela terá a sua vida abençoada. Jesus disse: se permanecerdes em mim. O que é permanecer nele? É viver compromissado com Ele. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus resumiu tudo isso em poucas palavras. Se houver um comprometimento de vocês comigo, e vocês estiverem se submetendo à autoridade da minha palavra, aí os céus vão estar abertos para vocês. Vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Então, a pergunta é essa: você tem vivido uma vida de comprometimento verdadeiro com Deus? O que você faz, o que você pratica, a maneira que você vive, os seus objetivos, a sua maneira de caminhar, mostra que realmente você é uma pessoa comprometida com Deus ou não? Porque Deus não é bobo, evidentemente. Deus não é bobo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele não é bobo. Não adianta a pessoa dentro da igreja dizer aleluia, glória a Deus. Está cheio de gente por aí com glória a Deus, com aleluia, e não vive absolutamente nada de obediência para com Deus. Deus não tem responsabilidade de abençoar. E o pastor tem que ser inteligente. O pastor tem que olhar para a Bíblia e ser inteligente. Dizer: eu vou à igreja, eu vou à reunião, eu vou para o culto, eu vou com o objetivo de abençoar as pessoas. Mas Deus vai ver quem está comprometido com Ele ou não. Deus vai ver quem crê, Deus vai ver quem abre o coração, Deus vai ver quem confia, Deus vai ver quem obedece. Ou você pensa que
A gente chega aqui e fala: ó Deus, faz com todos, faz na vida de todos, e Ele vai sair igual um garçom distribuindo bênçãos para todo mundo? Não, não é assim que funciona. Por isso nós pregamos, por isso a palavra de Deus. Então deixe-me ler aqui alguns versículos rapidamente. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 5, vamos ler. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e a paz da parte de Deus nosso Senhor. Aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo escreve dizendo: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Amém? Obediência por fé. O que Deus quer? Obediência por fé. Porque eu creio, eu obedeço. Porque eu creio, eu me submeto. Porque eu creio, eu sigo. Romanos 16, 26. Depois nós vamos fazer a oração. Romanos 16, 26. Vamos ler o 25 para ficar mais fácil de compreender. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado graça a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus, pelos séculos dos séculos. Então, o Espírito Santo, por várias vezes, falou a respeito da obediência por fé. Obediência por fé. Olhe para mim, por favor. Deus não obrigou Abraão a nada. Deus não colocou uma corda no pescoço dele e disse assim: ó, você tem que fazer uma aliança comigo e acabou. E se você não fizer uma aliança comigo, eu acabo com você. Não foi isso. Ele disse: anda na minha presença e seja perfeito. Aí eu vou estabelecer uma aliança contigo. Ele não pôs uma corda no pescoço de Isaac. Ele disse para Isaac: eu serei contigo. Obedeça a minha palavra como teu pai obedeceu. Assim como eu abençoei o teu pai, eu vou te abençoar também. Não obrigou nada. Então Deus não nos obriga a nada. É questão de decidirmos o que nós queremos. Nós queremos uma vida abençoada, onde as promessas de Deus se cumpram, uma vida que tenha a bênção de Deus, ou nós queremos uma vida amaldiçoada? Não tem meio termo, não existe meio termo. Ou a pessoa está debaixo da bênção, ou ela está debaixo de maldição. Não tem meio termo. Não tem meio. Não estou uma vida abençoada. Mas também não é assim, né? Também não estou debaixo de maldição. Não tem isso. Porque a obediência leva por uma vida abençoada, a desobediência leva para uma vida de maldições. Não tem meio termo, não existe meio termo.
Não existe meio termo. Quando a pessoa está decidida a ser abençoada, o que ela faz? Eu vou me comprometer com esse Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou abrir o meu coração, eu vou mandar essa desgraça desse orgulho embora, eu vou mandar essa desgraça desse orgulho embora, eu vou mandar essa desgraça desse orgulho embora, eu vou me submeter a Deus, eu vou abrir o coração, eu vou me comprometer com Deus, viver dentro de uma obediência a Deus. Não interessa o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, não estou nem aí. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus cumpra as suas promessas na minha vida, eu vou obedecer. Não tem força, não tem nada debaixo da imposição. Aquela pessoa vai colocando em prática tudo o que diz a palavra de Deus, vai vivendo por fé dentro de um comprometimento com Deus. O que vai acontecendo com ela? Deus vai abençoando a vida dela. Agora, a pessoa pode escolher a bênção, como também ela pode desprezar a bênção. Esaú, ele veio com fome, não conseguiu caçar nada naquele dia. Jacó preparou lá um prato de lentilha, e Esaú disse: eu estou com fome. Jacó falou: você me vende o direito de primogenitura? Você me vende? A coisa não tinha que acontecer assim. Mas ele, o que fez? Ele falou: estou com fome, barriga está vazia, o que me adianta agora esse direito de primogenitura? E ele passou a bênção de Deus para o irmão, e ficou marcado na Bíblia. Então, dentro da igreja tem os Esaús que querem continuar como Esaús. O Espírito Santo fala, eles não seguem, eles não se comprometem com Deus, eles não têm uma vida de comprometimento. Às vezes, não é que sempre acontece. Às vezes Deus tem que permitir que eles levem algumas verdadeiras pauladas na vida. E quando você vê algumas pessoas levando algumas pauladas na vida, você ainda tem que dizer: Deus ainda está sendo muito legal, deixou a pessoa levar umas pauladas na vida para ver se ela abre o coração dessa vez. E parece inacreditável, mas tem gente que nem levando umas boas pauladas não abre o coração. Tem gente que nem levando paulada não abre o coração. Não adianta, porque é o coração da pessoa. Chega uma hora que nem paulada Deus vai permitir mais. Chega uma hora que Deus larga a mão dessas pessoas. Assim: não, já deixei levar umas pauladas para ver se abriu o coração, se comprometia comigo, abriu o coração, mas não vou deixar mais, não tem mais paulada. E se porventura há pessoas aqui assim, de repente vem sendo como Esaú, só desprezando uma vida abençoada por Deus, porque não quer se comprometer com Deus. E de repente você diz: eu já levei umas pauladas, ou de repente eu estou levando uma paulada agora. Abre os seus olhos, porque chega uma hora que Deus fala: chega, não vou nem usar mais as pauladas para ver se eu chamo a atenção da pessoa. Tem gente que Deus não vai mais usar as pauladas, Ele simplesmente vai largar a mão delas, porque elas são como Esaú e querem continuar assim. Para terminar, deixa eu ler Hebreus, lá no finalzinho. Depois nós vamos fazer a oração
buscar a presença de Deus. Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Esaú, ele falou: para que eu vou querer esse negócio aí de bênção, de coisa nenhuma? Me dá aqui o prato. Comeu, encheu a barriga. A pior decisão que ele tomou na vida dele. Ele desprezou a bênção de Deus. Depois ele foi chorando para ver se o pai dele o abençoava. Isaac falou: eu já abençoei o teu irmão, agora já era. O que sobrou para você foi se tornar servo do teu irmão. Esaú teve uma vida infeliz até o pescoço, porque desprezou a bênção de Deus. Então eu quero orar. Verifique em que medida você está compromissado com Deus, se é que você está. O meu compromisso com Deus, o meu comprometimento vem até aqui. Eu não estou totalmente compromissado com Deus. Bom, se você quer que Ele esteja compromissado com você, você tem que vir 100% com o seu coração para se comprometer com Ele. Senão, não fique iludido achando que Ele vai te abençoar muito. Ele não vai te abençoar muito, porque Ele não tem essa responsabilidade. Ele tem que ver que você faz a sua parte na aliança com Ele. Eu estou aqui na igreja, mas nem comprometimento nenhum com Deus eu tenho. Eu venho aqui e tal, penso assim: Deus vai me abençoar. O pastor está orando, tem gente orando por mim, Deus vai me dar uma vida muito abençoada. Não se iluda. No máximo você vai colher umas migalhas aí no meio dos outros, aquelas bênçãozinhas mínimas, que migalha, o que a Bíblia chama de migalhas. E não esqueça, se você tem desprezado a bênção de Deus, não esqueça. E chega uma hora que Deus, Ele dá um basta. O pastor não dá basta. O pastor não dá basta. A pessoa pode ficar 20 anos dentro da igreja ali, ela não quer nada com Deus, ela não se compromete com Deus, ela não abre o coração, ela não obedece, ela não é obrigação do pastor. Nós não podemos chegar e dizer assim: senhora, não vem aqui mais não pisa os pés aqui mais, ela está 20 anos aqui, não quer nada. Nós não podemos fazer isso, eu não posso fazer isso, não tenho condições de fazer isso. Isso não é função nossa. Às vezes Deus até permite que aquela pessoa fique ali 20 anos ali dentro, só que chega uma hora que Ele dá um basta. Ele fala assim: chega, já tentei falar com você 1000 vezes, já usei os meus servos para te exortar, para você abrir o seu coração, se comprometer comigo, entregar a sua vida, se levantar espiritualmente, se voltar para mim de verdade, entrar numa aliança comigo, mas você não quer. Já usei as pauladas, já permiti uma coisa na tua vida, permiti outra, para ver se você, no meio das pauladas, você dizia assim: opa, agora eu tenho que acordar. E você não acordou. Chega, não tem mais paulada. Não tem mais paulada. Agora você
foi colocado de lado. Aí acabou. Aí acabou. É como se Deus dissesse: agora eu virei as costas para você mesmo, não tem chance mais, eu não falo mais contigo. Aquela pessoa pode até ficar dentro da igreja muitos anos, só que agora Deus não tem mais nada para fazer na vida dela. Esaú foi chorando falar com Isaac, mas ficou ali na Bíblia que mesmo com choro não houve mais condição de abençoá-lo, porque houve choro, houve lágrimas, mas não houve arrependimento. A vida dele foi servir o irmão dele. Jacó, porque no início quis fazer na força, mentiu, enganou o pai, não mostrou um caráter íntegro. Deus o deixou gemer por 20 anos. Foi enganado, o sogro enganou, era enganado daqui, era enganado de lá, enganado daqui, enganado de lá, ia na força do braço, ia na força do braço, ia na força do braço. Chegou uma hora que Deus se manifestou para ele. Foi quando ele lutou com Deus. E ele tentou ir na força, na força, na força. Naquela noite ele estava lutando com Deus, não era um homem físico. Chegou uma hora que Deus tocou na articulação da coxa dele. Ele ficou aleijado, ele ficou manco, para mostrar para ele: não é pela força, meu amigo. E a partir dali, depois de tanto lutar, Deus falou: qual é o teu nome? Jacó. Porque Jacó representa o usurpador, o malandro, o trapaceiro, o enganador, o que queria tirar vantagem. Então agora você não é mais Jacó, agora você vai se chamar Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Ele abriu o coração ali, entendeu: eu tenho tudo para ser abençoado, mas não pode ser com esse caráter que eu tinha, com essa esperteza que eu tinha, com essa maneira de tentar trapacear. Não, agora é diferente. Foi através de Jacó que vieram as 12 tribos, e através dessas 12 tribos se constituiu uma nação escolhida por Deus, e essa nação foi a nação escolhida por Deus. Então nós vamos orar, não é difícil. Se eu estivesse no seu lugar ouvindo o que eu ouvi, e dizer assim: eu vou olhar para mim, vou ver a que ponto eu estou compromissado com Deus realmente. Se o compromisso não tem sido 100%, eu tenho que me comprometer com esse Deus de verdade, 100%. E a sua oportunidade de tomar uma atitude com Deus, para que Ele lhe abençoe muito mais ainda. Não tenho tido comprometimento com Deus, eu preciso abrir o coração. E se você ainda estiver na outra situação, tem desprezado a Deus, porque Ele fala para ir para a direita, você não obedece, você continua indo para a esquerda, você está desprezando a bênção de Deus. Não despreza, não, você está desprezando. Você está desprezando. É como, não é igual. Com Deus o nível é muito maior. Mas é como o pai, a mãe, que tem um coração bom, que realmente ama, né? Que realmente ama. E ele diz para o seu filho, para a sua filha: ó, não vá por aquele caminho, porque aquilo vai te trazer muita destruição, vai te trazer sofrimento, vai te trazer desgraça. O filho, a filha diz: não, a senhora não sabe de nada, a senhora é da antiga, a senhora é da época que amarrava cachorro com linguiça. Eu é que sei, porque agora os anos são outros, a vida é outra, e blá 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 blá, estufa o peito. E ele diz: não, eu vou pelo outro lado. Tá bom. Ele se arrebenta, ela se arrebenta.
Deus permite que se arrebente. Quando se arrebenta, o pai e a mãe não tem que se arrebentou, não, fica na sua. Fica na sua. Deixa colher o fruto da desobediência, para ver se vai aprender. Não é, não, deixa colher o fruto, para ver se na hora que está arrebentado, fala, puxa vida, ó mãe, me perdoe, pai, me perdoa, deu um conselho, eu fui por outro. Acontece muito. Às vezes o pai e a mãe dão conselho. Nem todos os pais dão conselho. Tem pai e tem mãe que, com sabedoria, com equilíbrio, com amor, com firmeza, dá conselho. Tem gente que colheu um monte de desgraça na vida. Se tivesse dado ouvido aos pais, não tinha colhido. Colheu um monte de coisa ruim na vida, porque não deu ouvido. Ora, se isso acontece entre filhos e pais, ser humano para ser humano, imagina com Deus. Então vamos orar e verifique como é que você está, se tem um compromisso com Deus. Se tem, você diz, não, estou bastante compromissado com Deus. Então você pode pedir a Ele, Deus me abençoe. Eu não mereço, não estou exigindo, mas me abençoe. Abençoe minha vida. Me conceda o fruto dessa obediência de fé. Me conceda o fruto dessa fidelidade, desse comprometimento. Ele vai lhe abençoar. O diabo não vai impedir, ele vai abençoar. Amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Feche os olhos, faça a sua oração com sinceridade. Faça a sua oração de coração.
Veja, se você tem vivido uma vida compromissada com Deus, veja se você está comprometido com Deus e em que medida você tem se comprometido com Deus, ou se você tem vivido com Deus como alguém que não quer um compromisso, como alguém que quer estar à distância, como alguém que diz: eu não quero me envolver muito com Deus, eu vou à igreja, eu assisto às reuniões, mas eu não quero me comprometer com Ele. Muitas pessoas vivem assim. Mas se perguntarmos se elas querem que Deus as abençoe em tudo, elas querem ser abençoadas em tudo, mas não querem se comprometer com Deus. Elas estão iludidas. Não houve aliança que não requeresse obediência e fé, entrega. Se você tem vivido comprometido totalmente com Deus, você pode agradecer e pedir para que Ele lhe abençoe. Você pode dizer: Senhor, me abençoe, cumpra as tuas promessas na minha vida, me abençoe. Ninguém merece, não podemos exigir, mas podemos pedir. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja, se porventura você não estiver vivendo uma vida comprometida com Deus, Ele está lhe dando uma chance. É como se Ele hoje estivesse chamando você para uma aliança com Ele. É como se Ele estivesse dizendo, como disse para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito, eu farei uma aliança contigo. Ele quer abençoar, Ele quer se mostrar presente na vida de todos, Ele quer abençoar a todos, mas Ele não vai abençoar a todos simplesmente porque a pessoa vem à igreja. É preciso que ela creia a ponto de obedecê-lo, como fez Abraão, como fez Isaac. Se você não tem vivido uma vida compromissada com Deus, é a sua chance. Ele está lhe dando uma chance. E se porventura você tem feito como fez Esaú,
que desprezou a bênção de Deus. Ele desprezou, ele mostrou que não tinha interesse na bênção de Deus. Se Deus tem falado com você, mas você não tem seguido, não tem obedecido, não tem disposto o seu coração para obedecer, saiba que você está fazendo como Esaú. É como se você estivesse dizendo: eu não quero a bênção de Deus, porque a obediência conduz às bênçãos, nos conduz a uma vida abençoada. A desobediência conduz o ser humano à maldição. E muitas pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, continuam caminhando para as maldições, porque não dão ouvido à voz de Deus. Faça a sua oração a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Ó Espírito Santo, eu oro, Senhor, e peço, abençoe muito aqueles que estão realmente compromissados contigo de todo o coração, Senhor, que tem mostrado ao Senhor nos mínimos detalhes que eles têm um compromisso contigo, que eles estão compromissados contigo. Os abençoe, os abençoe, abençoe, meu Pai, para que aqueles que hoje estão tomando uma decisão de se comprometer contigo, de viver dentro de uma aliança com o Senhor, possam seguir a orientação do Espírito Santo. E aqueles que estavam fazendo como Esaú, se arrependam profundamente. Se arrependam profundamente. Não basta apenas lágrimas, porque lágrimas sem arrependimento não muda nada. Que haja arrependimento dentro daqueles que vinham desprezando, Senhor, a tua bênção. Tu és o nosso Deus, digno é o Senhor de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Oh, meu Deus, abençoe, para que o teu nome seja glorificado e exaltado.